Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que vos tenho ouvido, para que em tempo algum vos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, nos achegamos, Senhor, nesta tarde, para receber de Ti as instruções contidas na Sua palavra. Nós somos, Pai, dependentes. Nós somos necessitados, Pai, da Sua presença, necessitados, Pai, da Tua direção, da Tua instrução. Por isso, Pai, as Escrituras estão abertas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações também estejam abertos para receber, Senhor, não a minha palavra, mas aquilo que provém das Escrituras, aquilo que provém do Teu Espírito Santo. Trabalha, Senhor, em nossos corações, aquilo que lemos, que estudamos, que analisamos, possamos, Pai, refletir e não só ficar na nossa mente, não só ficar, Pai, em mais um conhecimento na nossa cabeça, mas que possamos colocar em prática, que possamos mostrar Cristo não somente através do que falamos, mas também através do que vivemos. Que as pessoas venham não só ouvir sobre Cristo, mas também ver a Cristo. Que a palavra de Jesus, que a palavra verdadeira implantada em nós, gere, Pai, em cada um aqui, transformação para a honra e a glória do Teu nome. E com isso, Pai, possa alcançar a expansão do Teu reino. Somos instrumentos, Pai, nas Tuas mãos. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Somos todos iguais, estamos todos juntos. Queremos, Pai, seguir e servir ao Senhor, Te honrando e Te glorificando de acordo com aquilo que está na Sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, como o próprio nome sugere, é escrito para um grupo de irmãos, de crentes, que são judeus. Eu não sei se todos aqui já leram a carta aos Hebreus, mas se você for capítulo 1, 2 e assim por diante, você vai ver que existe muita comparação e o exemplo daquilo que aconteceu no Antigo Testamento e fazendo uma aplicação agora à Nova Aliança. Então, ele vai, principalmente nos primeiros capítulos, mostrar e colocar a supremacia de Cristo. Cristo é maior do que o Antigo Testamento. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que Moisés. Cristo está acima de todas as figuras do Antigo Testamento, de tudo aquilo que o povo estava acostumado a fazer, ver. Cristo é muito maior. E o propósito, se você abrir no capítulo 13, o propósito da carta de Hebreus, muitos afirmam ser Paulo, mas existe uma discussão longa se foi Paulo, chega alguns a falarem que foi Apolo, outros que foi Lucas, outros que foram Clemente, enfim, está aqui nas Escrituras e é inspirada por Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 22, o autor coloca o motivo pela qual ele está escrevendo a carta. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. O motivo que ele vai escrever essa carta é para exortar os irmãos. Ele quer exortar esses crentes judeus, que convertidos agora a Cristo, agora terem uma vida voltada para Cristo. Para Cristo. E ele vai colocar pontos muito importantes, como no capítulo 10, não haverá outro sacrifício. Se vocês não aproveitarem a oportunidade.
Se vocês não abraçarem o que Cristo fez agora, Cristo não vai vir novamente. Ele não vai se sacrificar de novo. Então, se você vive uma vida de pecado, se você continua na sua mesma vida, não haverá outro sacrifício. E se vocês continuarem a confiar na lei, e durante o livro de Hebreus ele vai dizer que a lei e as coisas da lei são uma sombra daquilo que haveria de vir no futuro. Então, aqueles que confiam na lei, que vão viver debaixo da lei, ele vai querer mostrar e exortar os irmãos que agora é Cristo. Agora é Cristo. Mas vamos ver esses pontos e alguns outros pontos importantes aqui em Hebreus. Vamos ficar no capítulo 1 e o texto que nós lemos até o capítulo 2, versículo 4. Primeira coisa que o autor coloca, ele diz, havendo Deus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho. O que ele está dizendo aqui é fazendo uma retrospectiva que lá atrás Deus falou pelos pais, pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E depois que passou esse período patriarcal, Deus falou através dos seus profetas. Então ele envia Jeremias, envia Ezequiel, envia Elias, envia vários e vários profetas, e ele fala através dos profetas. E o último que encerra é o João Batista. E João Batista vem, dá a mensagem, preparando o caminho para Cristo, e aí ele encerra o versículo 1 dizendo, mas, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Então aí vai uma mensagem e uma palavra para aqueles que confiam no Antigo Testamento, para aqueles que querem viver debaixo da lei, debaixo do Antigo Testamento, aqueles que querem trazer o Antigo Testamento para a época presente, aqueles que querem pegar as bênçãos lá do Antigo Testamento e colocar as bênçãos para o povo hoje. Aqueles que querem pegar a lei do Antigo Testamento e colocar para a lei hoje. O texto é claro que nesses últimos dias Deus fala através de Cristo. Ele não está falando por Moisés nesses últimos dias. Ele não está falando por Jeremias nesses últimos dias. Ele não está falando por Deuteronômio nesses últimos dias. Ele está falando pelo Filho. Ora, Atos 2 vai dizer que o Espírito, a profecia de Joel, o Espírito é derramado nos últimos dias. Então todos querem pegar esta palavra e fazer parte disso. Não, nesses últimos dias, nós estamos nos últimos dias e Deus está derramando do seu Espírito Santo nos últimos dias. Amém. Mas também nos últimos dias Deus fala pelo Filho. Ele não está falando pela lei e nem por nada desse tipo. Agora, o mais importante, ele vai descrever aqui Jesus, o Filho. No capítulo 1, no versículo 2, ele diz que foi Cristo quem fez o mundo. Quem fez o mundo? Está aqui escrito, Cristo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Cristo estava lá fazendo o mundo. E no versículo 3, não só fez o mundo, mas diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, não só criou todas as coisas, mas mantém as coisas no seu devido lugar. Por que o sol continua no seu devido lugar, brilhando todos os dias? É pela palavra de Cristo. Por que a planta, ela cresce, uma árvore, dá os frutos, nós comemos? Pela palavra de Cristo. Por que você não sai vagando por aí, sem destino nenhum, flutuando como se não houvesse gravidade? É pela palavra de Cristo. Por que vem dia, depois escurece a noite, depois o sol torna o dia novamente? É pela palavra de Cristo.
Então tudo é por conta de Cristo. Tudo é Cristo. Por isso que a palavra a ser obedecida principal não é Moisés, não é Jeremias, é a palavra de Cristo. Foi ele quem fez todas as coisas. E ele que mantém todas as coisas. É Cristo. Então, o foco principal de um cristão nascido de novo é Cristo. O triste é que muitos falam de Cristo, confessam a Cristo, têm o perdão dos pecados através de Cristo, mas estão voltando a Moisés para seguir Moisés. Mas quem perdoa os pecados? É Moisés? Quem perdoa os pecados? É a lei? Quem dá um novo nascimento? É o Deuteronômio? Não, é Cristo. Cristo dá a nova aliança. Portanto, se perdermos hoje o Antigo Testamento e só ficarmos com o Evangelho e com a palavra de Cristo, seremos salvos. Seremos salvos. Por que seremos salvos? Porque é Cristo que redime os pecados. Não é a lei. Eu não preciso do Antigo Testamento para ter os meus pecados perdoados. Eu preciso de Cristo para ter os meus pecados perdoados. Eu preciso do que ele fez na cruz para ter uma nova vida. Eu não preciso de Deuteronômio para ter uma nova vida. Eu não preciso de outros profetas do Antigo Testamento para nascer de novo. Eu preciso, como o próprio Cristo disse, nascer da água e do Espírito. Se fosse tão necessário, ele diria nascer da lei, da água e do Espírito. Mas ele diz nascer da água e do Espírito. E isso basta. E aqueles que são nascidos de novo recebem o selo, o Espírito Santo. E é a garantia, Efésios 1, da salvação. Por isso que o mais importante para o cristão hoje são as palavras de Cristo. Não estou dizendo e desmerecendo o Antigo Testamento, dizendo que não vale absolutamente nada. Há muitas lições ali, há muitos exemplos que nós devemos olhar, aprender, analisar, mas o que nós devemos seguir são as palavras de Cristo. Entre decorar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, decore o Novo Testamento. As palavras de Cristo são o mais importante na vida do cristão. Aliás, você é chamado de cristão por causa de Cristo. E você não é chamado de cristão por causa do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Você é chamado de cristão por causa de Cristo. No decorrer do texto, do capítulo 1, ele fala que Cristo, ele é superior aos anjos. Por isso, aquela ideia de que Jesus é um anjo, isso é conversa fiada. Porque como é que ele pode ser um anjo e o próprio autor está dizendo que ele é superior aos anjos? Não tem sentido nenhum. Se ele é superior aos anjos, ele não pode ser um anjo, porque ele é superior àquilo mesmo, a qual Deus o fez. Então, Deus gerou, versículo 5, tu és meu filho e hoje te gerei, porque no 5 ele diz, porque a qual dos anjos, Deus disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Nenhum anjo, Deus disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, se ele fosse um anjo, então o versículo teria que estar de forma diferente. Porque aí sim, Deus estaria virando para um anjo e dizendo, tu és meu filho e hoje te gerei, se ele fosse um anjo. Não! Cristo é o Filho de Deus. Ele não é um anjo. Está acima disso. É superior a isso. E a carta aos Hebreus quer mostrar justamente isso. Que ele é superior e ele está acima. Mas um versículo que chama a atenção no capítulo 1 é o versículo de número 9. Diz o seguinte: amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Falando de Cristo. Esse termo ungir aqui é o termo escolher. Alguém que foi escolhido para
ter sido colocado numa, vamos dizer assim, numa função premiada, onde só ele poderia cumprir, exercer. Como, por exemplo, Samuel foi lá e ungiu Davi, ou seja, ele escolheu Davi justamente para ser colocado no lugar de Saul. Então, Cristo aqui, ele foi ungido. Mas o interessante é o que vem antes. Porque o que vem antes diz, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E por isso, Deus te ungiu. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que quer ser ungido por Deus. Tenho certeza absoluta. Se perguntasse, você gostaria de ser ungido por Deus? Claro! Que tipo de pergunta é essa? Com certeza. Mas a pergunta é, você ama a justiça e odeia a iniquidade? Isso é o ponto principal. As pessoas, elas querem a bênção, que é ser ungido por Deus, mas não quer tomar os passos para alcançar a bênção. Os passos são amar a justiça e odiar a iniquidade. Então, você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia? Você ama fazer e cumprir aquilo que agrada a Deus e rejeita aquilo que Deus aborrece, que Deus odeia? Ou não? Ou, na verdade, é o oposto. Porque se eu odeio a justiça e amo a iniquidade, Deus não pode me ungir. Deus não pode me escolher. Deus não pode me enviar. Por quê? Eu vou dar um mau testemunho. O que eu vou pregar para as pessoas? Uma palavra diferente daquilo que eu deveria pregar. Então eu gostaria de pegar poucos exemplos práticos do que é amar a justiça. Quando a Bíblia fala sobre a justiça de Deus, amar a justiça, muitas vezes isso está ligado àquilo que agrada a Deus. Justiça, equidade, é aquilo que Deus ama, que Deus se agrada. E injustiça é aquilo que Deus aborrece, é aquilo que não agrada a Deus. Então, pegando alguns exemplos daquilo que agrada a Deus, vamos para o próprio livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5, está falando sobre um homem de Deus chamado Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Enoque, lá em Gênesis, viveu de tal maneira, de tal forma com Deus, que viveu uma vida que agradou a Deus e por isso ele foi arrebatado aos céus. Só que o texto diz que ele alcançou um testemunho de que agrada a Deus. Qual é o testemunho que você tem deixado? Qual é o exemplo que você tem deixado para as outras pessoas? Se perguntássemos às outras pessoas o que elas veem em nós, o que você acha que elas vão dizer? O que você acha que elas vão... Olha, escreve uma carta para mim, não precisa me falar na cara, não. Escreve uma carta para mim do que você acha de mim. E a pessoa vai escrever a carta. O que você acha que vai estar escrito na carta sobre você? Agora, pede para as pessoas próximas a você a escreverem esta carta. Porque pessoas mais longe é fácil. É fácil eu escrever uma carta sobre o Daniel. Quem é o Daniel? Mas vamos pedir para a Velma escrever uma carta, quem é o Daniel? Vamos pedir para pessoas próximas de nós falarem quem de fato eu sou. É em Deus. Não é quem eu sou para você. Não, você é bom para mim. Não, ele alcançou um testemunho de que agrada a Deus. Então a pergunta é, você tem deixado um testemunho que agrada a Deus? Ou você tem deixado um testemunho que agrada a si mesmo? Ou você tem deixado um testemunho que agrada o próximo? Ou você tem deixado um testemunho que agrada qualquer pessoa, qualquer coisa, menos a Deus? Então Deus está satisfeito com a vida que você tem levado?
Deus está alegre com a vida que você tem vivido hoje? Se não, é para repensar. Se não, não estamos amando a justiça. Se não amamos a justiça, não seremos ungidos por Deus. Mais um. Capítulo 13, versículo 16 do próprio Hebreus. Ele diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui ele está dizendo, olha, não se esqueça da beneficência, não se esqueça de ajudar os outros, ajudar os irmãos, a compartilhar o que você tem, porque esse tipo de sacrifício, Deus se agrada. Aquele que retém apenas para si, aquele que guarda apenas para si, aquele que usufrui daquele apenas para si, Deus não se agrada. Logo, não ama a justiça e logo não será ungido por Deus. E existem muitas outras passagens daquilo que fala do que Deus se agrada ou daquilo que tem valor para Deus. Por exemplo, 1 Pedro 3, rapidamente. 1 Pedro 1 Pedro 3, 4, falando das mulheres, 3 e 4, falando das mulheres, o enfeite delas não seja o exterior, enfrisado de cabelos, uso de joias de ouro, compostura de vestidos, mas no homem interior, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, e que é precioso diante de Deus. Ou, algumas versões vai dizer que tem grande valor aos olhos de Deus. O que chama a atenção de Deus na vida de uma mulher? Não é o seu traje, não é a maneira como ela está vestida, se está bonita ou não está bonita aos olhos das pessoas. Se está maquiada, se não está... Não é isso. O que chama a atenção de Deus é quando ele olha para aquela mulher e ele vê que, além do que ela tem exteriormente, é aquilo que ela tem internamente. Aqui ele diz, um espírito manso e quieto. E isso é precioso aos olhos de Deus. Isso agrada a Deus. Então, muitos pontos nas Escrituras, Romanos 12, versículo 1, vai dizer que os nossos corpos têm que ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o culto racional. Muitas passagens bíblicas vêm trazendo a ideia do que agrada a Deus e do que nós devemos estar envolvidos nisso, naquilo que agrada a Deus. Uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, nós não somos mais senhores de nós mesmos. Não comandamos mais as nossas próprias vidas. Agora Ele manda. Agora Ele diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Afinal, todos aqui querem alcançar a vida eterna. Então, procure passagens, sublinhe na sua Bíblia passagens que constam lá. Isso agrada a Deus. Isso tem valor a Deus. Isso Deus se agrada. Guarda essas passagens e viva praticando essas passagens. Porque você vai ter a certeza que Deus se agrada da sua vida. Porque você está vivendo, praticando essas coisas. Mas um outro ponto que ele coloca lá em Hebreus, capítulo 1, é que além de amar a justiça, foi odiar a iniquidade. Então não é só amar aquilo que é bom, mas odiar aquilo que é mal também. Então, quando você olha para as coisas do mundo, toda a beleza que o mundo tem, o diz ter, tudo aquilo que o mundo faz, as suas filosofias, ideias, seus exemplos, como que você olha para o mundo? E para as pessoas que estão no mundo em destaque, essas pessoas que estão vomitando coisas ímpias, como que você olha essas pessoas? Olha como são um exemplo.
Olha como são pessoas dignas de serem seguidas. É isso que você está dizendo de um ímpio? Que tem bons exemplos? Que são pessoas dignas de serem seguidas? Eu escutei certa vez um pregador falando sobre televisão e eu achei muito interessante a forma como ele colocou sobre televisão. E isso vale não só sobre televisão, mas isso vale sobre tudo aquilo que nós consumimos na internet. Ele disse: quando você liga a televisão, os programas que passam são programas feitos por crentes ou por ímpios? Por ímpios. Os comerciais que aparecem são comerciais que são produzidos e promovem edificação ou promovem destruição espiritual? Ora, destruição espiritual. Então ele pergunta, para que você vai adquirir uma coisa dessas? Se isso vai te fazer tão mal espiritualmente, para que você vai insistir em ter um negócio desse dentro de casa, se você sabe que vai trazer a você destruição e não edificação? Nós, como cristãos, devemos procurar aquilo que promove o que uns aos outros? Edificação. E se uma televisão ou a internet não está promovendo edificação, o que eu devo fazer? Martelo. Eu devo quebrar e jogar fora. Antes ser edificado para a salvação do que destruído para a perdição. Antes eu procurar coisas que me edificam do que procurar coisas que me destroem. Então, muito cuidado com o que nós assistimos atrás das telas. Não importa o tamanho. Está sempre passando ali, atrás das telas. E Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Então, cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Cuidado com o que você consome, porque estas coisas ou vão te edificar ou vão te destruir. Não existe como estar neutro. Ou te edificam ou te destroem. Mas vai comigo agora para 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Agora é o oposto. Antes eram passagens sobre o que Deus se agrada. Agora, claramente, o texto está dizendo que Deus não se agradou deles. Mas o que eles fizeram? Se continuarmos lendo o texto, daquilo que o povo do Antigo Testamento, os israelitas fizeram, idolatria, fornicação, murmuração, tentação a Cristo, todas essas coisas que eles fizeram não agradaram a Deus. E aí o texto é claro em dizer que os seus corpos foram prostrados no deserto. Então, falando aqui sobre uma coisa que talvez seja mais perto de nós, que é versículo 10. Não murmureis. Você tem o costume de murmurar? Você tem o costume de reclamar? Você tem o costume de não estar satisfeito com as coisas? Sim, tenho esse problema de murmuração. Tenho esse problema de não estar satisfeito com as coisas. Então você não está odiando a injustiça. Pelo contrário, está amando a injustiça. Não está satisfeito com aquilo que Deus concede. Não está satisfeito com aquilo que Deus dá. Não está amando a justiça. Às vezes nós temos um coração apressado em reclamar, mas ele não é apressado em agradecer. Veja, imagine se nós, na cabeça que temos hoje, nas informações que temos hoje, fôssemos transportados agora para a igreja do primeiro século.
pobreza. O próprio Hebreus aqui vai dizer que eles tinham que estar alegres mesmo que os seus bens estivessem sendo roubados. Eles tinham que estar alegres, contentes, porque eles tinham bens ainda muito maiores do que os bens da terra. Então imagina se você fosse transportado para lá, hoje com a cabeça que você tem. Fosse transportado para lá, as perseguições, as lutas, a pobreza, às vezes ser separado da sua família, viver em cavernas, não ter liberdade. Você teria um coração grato ou você teria um coração murmurador? Se naquela época, com as dificuldades que eles passavam, a exortação era: tenha um coração grato, não murmure, imagine hoje. Com todo o conforto que nós temos, mordomia que nós temos, todas as coisas boas que nós temos, a liberdade que nós temos, porque ainda corremos para reclamar? Porque ainda corremos para murmurar? Existe um problema em nós que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. Precisamos agradecer, não só antes do alimento: ó Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é isso. É viver uma vida grata. Você sabia que tem coisas ruins que acontecem na vida do cristão, mas às vezes é provisão, às vezes é um livramento da parte de Deus? Porque o próprio autor de Romanos diz que todas as coisas acontecem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas ou más, acontecem para o bem. Então, não só coisas boas devemos agradecer, mas também as coisas ruins. Devemos ser gratos a Deus. Mas, infelizmente, às vezes temos um coração mais disposto a reclamar do que agradecer. Seja mais grato pela vida que tem. Seja mais grato pelas coisas que você possui. Seja mais gratos por tantas bênçãos que Deus concede e até mesmo as coisas que nós nem vemos. Mas Deus está ali, cuidando de mim e de você. Não reclame. Agradeça. E aí, capítulo 2, que foi o texto que nós lemos, depois de falar sobre Cristo, depois de relatar que Cristo foi ungido e ele amou a justiça e odiou a iniquidade. E esse é o exemplo que devemos seguir. Não adianta falarmos do Evangelho, pregarmos o Evangelho, querer ser ungido por Deus, mas se temos uma vida diferente, descrito nas Escrituras. Não adianta absolutamente nada. É perda de tempo. É perda de tempo. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, uma palavra de conclusão ao que ele está falando antes. Então, Cristo, ele é superior aos anjos. Nesses últimos dias, Deus está falando através do Filho. Se atentem às palavras de Cristo, ouçam as palavras de Cristo, cumpram as palavras de Cristo. E aí ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Algumas coisas que ele coloca interessante aqui. Primeiro, convém nos atentar. O que é atentar? O que é atenção? O que é você fazer uma coisa com atenção? Ou seja, não estar desatento, não está fazendo uma coisa, mas com foco em outra. Ele está dizendo para você estar atento. Convém-nos atentar, e não só atentar, ele diz atentar com diligência, não negligência, que o contrário de diligência é negligência, desleixo, preguiça, isso é o contrário de diligência. Então, quando nós entendemos que devemos olhar, e ele vai dizer mais à frente o porquê, que nós devemos olhar para as palavras de Cristo, olhar para o que está escrito aqui, com diligência, ele está dizendo para que nós não desviemos. Agora, isso é uma coisa interessante que eu estava pensando. Quando você conversa com uma pessoa que ela estava na igreja, ela saiu do mundo, ela vivia uma vida do mundo de festas, bebidas, prostituição, aí ela sai desse contexto e ela vai para a igreja.
Aí ela está firme na igreja. Está fiel. Aí ela sai e aí volta. Vai para o mundo, de novo, as bebidas, as prostituições, às vezes até se torna pior. Aí você conversa com essa pessoa, aí ela diz o que para você? Olha, eu estou desviado. Eu estou desviado. Mas será que a palavra certa seria desviado? Ou seria, agora de novo eu fui convertido? Eu tinha sido convertido do mundo para Cristo. Agora o mundo me converteu de Cristo de novo para o mundo. Mas a palavra desvio não necessariamente significa voltar. A palavra desvio significa pegar uma outra direção que leva a um outro objetivo. Então você está numa estrada. Você quer chegar, saiu do ponto A, você vai chegar ao ponto B. Você está na rua. E aí de repente tem uma outra rua que está escrito desvio. Aí você pega desvio. Se você foi seguindo, qual é a probabilidade de você chegar no seu destino B que você tinha traçado? Quase zero. Você vai chegar no destino C. Mas você está dirigindo. Você está na estrada. Mas você pegou um desvio e agora vai para outro caminho. Desvio é aqueles que ainda oram. Aqueles que ainda leem a Bíblia. Aqueles que ainda frequentam a igreja. Mas não cumprem as palavras que deveriam cumprir. Não fazem aquilo que as Escrituras dizem para fazer. Estão desviados. Estão agora numa outra direção. Mesmo que estejam numa estrada, mesmo que estejam no caminho. Não, eu sigo a Deus, eu estou seguindo a Cristo. Mas quantas heresias existem hoje? Quantas falsas ideias, falsas doutrinas existem hoje? E pessoas estão dizendo que estão seguindo a Deus, que são cristãs, mas na verdade estão desviadas. Desviadas do caminho certo. Por isso que é necessário fazê-las voltar para o caminho certo e seguir o caminho certo. Quando nós olhamos para essas coisas que foram ditas aqui, Cristo não é um filho de Deus, é verdade, Cristo é um anjo, devemos seguir a lei, devemos estar debaixo da lei. Estas coisas são desvios. E pessoas desviadas, qual será o fim delas? O mesmo daquelas que não são desviadas? Não. E ele diz que convém atentar para as palavras de Cristo, convém ter diligência para as palavras de Cristo, para nós não desviarmos. Por quê? No versículo 2 em diante. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, se a lei, lá em Deuteronômio 33, 2, Estevão repete isso, Paulo repete isso, que a lei foi dada através pelos anjos, pela mão dos anjos, foi dado pelos anjos. Se esta lei, que foi dada pelos anjos, eles não cumpriram e receberam a justa retribuição, imagine a palavra de Cristo. Ele está dizendo, Cristo é superior aos anjos. A palavra dos anjos não foi falha. Eles disseram e se cumpriu. Quando os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra e disseram, esse local vai ser destruído, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos. Quando a lei foi dada a Moisés, e a gente leu em 1 Coríntios 10, eles fornicaram, eles tentaram, o que aconteceu com eles? Ficaram prostrados no deserto, morreram. Se esta palavra pelos anjos, de fato, eles pereceram, imagine a palavra de Cristo. Por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós seremos muito mais cobrados. Nós seremos muito mais cobrados pela palavra de Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu por nós e deu sua palavra. Você acha que se nós não cumprirmos a palavra de Cristo, Deus vai fazer vista grossa? Vamos chegar no dia do juízo final, Deus vai dizer, não tem problema não, era só uma brincadeira, pode entrar todo mundo. Isso aí, você acha que Deus vai deixar barato? Você acha que Deus não vai punir aqueles que não obedeceram ao Evangelho?
Aqueles que não cumpriram as palavras do Evangelho, você acha que Deus vai deixar? Claro que não. Deus vai julgar, Deus vai punir e eternamente sofrerão as duras consequências de não amarem a Cristo, não obedecerem o Evangelho. Por isso, muito maior punição nós receberemos. Ele pergunta, como, versículo 3, escaparemos nós se não atentarmos para esta palavra? Como é que você acha que você vai escapar se eu ou você não atentarmos para as palavras de Cristo? Você acha que você vai... Como falamos aqui certa vez, muitos confiam na misericórdia de Deus. De chegar naquele dia e falar, Senhor, eu não cumpri, Senhor, eu não vivi, Senhor, eu não fui um cristão adequado, mas eu confio, Senhor, na tua misericórdia. Eu sei que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Dá licença, Senhor, agora eu vou entrar no céu. Você acha que vai ser assim? Confiar na misericórdia, entrar agora e... Seria um escândalo para Pedro, seria um escândalo para Paulo, seria um escândalo para Estevão, que morreram pela causa do Evangelho, e nós vivemos uma vida qualquer, e nós vamos habitar no mesmo local que eles. Eles vão olhar e falar, para que eu dei a minha vida por causa do Evangelho? Se essa criatura viveu do jeito que viveu e foi salvo, por que eu doei toda a minha vida? Não tinha necessidade nenhuma. Agora, lemos há pouco tempo atrás, em Tessalonicenses, dizendo que eles, os tessalonicenses, deveriam imitar Paulo, Silvano e Timóteo. Em outra ocasião ele diz, tornai-vos, Paulo, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, alguém que não imita Paulo, na conduta, na forma de ser, na piedade, na dedicação, qual é a chance dessa pessoa ser salva? Então, confiar na misericórdia de Deus naquele último momento, no mínimo é loucura. No mínimo, só pode ser loucura. Temos os perdão dos pecados hoje? Claro. Confiamos na misericórdia de Deus hoje? É claro. Mas chegará um dia em que não haverá misericórdia mais. Chegará um dia em que só haverá ira. Se você lê em Apocalipse, você vai ver que aquele que está montado em cima do cavalo branco vem com uma espada, e essa espada não se chama misericórdia. Ele vem com a espada e ele vem para ceifar. Ele vem para destruir. Cristo veio primeiro como cordeiro. Mas agora em Apocalipse ele não é descrito mais como cordeiro de Deus. Ele é descrito como leão da tribo de Judá. Você acha que um leão ele tem misericórdia? Se você coloca um leão e você coloca uma raposa ou qualquer animal que é presa dele, ele vai ter misericórdia ou ele vai destruir, vai matar aquele animal? Cristo é descrito como leão da tribo de Judá, não mais como cordeiro. Portanto, não brinquemos de ser cristãos. Não brinquemos de levar a Cristo de qualquer jeito. Chegará um dia em que não haverá mais misericórdia. Versículo 3, a palavra foi anunciada por Cristo, a palavra foi testificada e confirmada por aqueles que ouviram. E versículo 4, foi testificada também por sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo, a qual é distribuído até os dias de hoje. Os dons são dados até os dias de hoje. Então veja quão grandes maravilhas Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado. Com grandes bênçãos, com grandes presentes, Deus nos tem dado pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, mas para quê? Para quê? Hoje nós oramos, pedimos a Deus dons, pedimos a Deus bênçãos, e a pergunta é, para quê? Para que você quer ser abençoado por Deus? Para que você quer receber os dons de Deus? Para continuar a viver a mesma vida, tranquila? Porque todos aqueles que receberam dons de Deus, Estevão, ele foi escolhido um homem cheio de fé, um bom testemunho, um homem cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado.
Paulo tinha muitos dons, usou os seus dons. Qual foi o fim da vida de Paulo? Pedro também foi escolhido pelo Senhor, também teve dons, pregou, na primeira pregação dele, quase 3.000 se converteram. Qual foi o fim da vida de Pedro? E todos os outros que viveram cheios do Espírito Santo, cheios de dons, qual foi o fim dessas pessoas? Você acha que ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida confortável? É viver uma vida tranquila? Não, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para que eu vá lá, pregue, testemunhe, fale, mas que ninguém me incomode. Eu continue vivendo a minha vida tranquilo, normalmente, só para poder pregar. Não. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você também deseja os sofrimentos, você também deseja as punições, as perseguições, porque virão. Virão. Automaticamente elas virão. Paulo disse: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não serão tranquilizados. Não serão enriquecidos, não serão famosos, serão perseguidos. Então, você deseja esses dons, essas maravilhas, esses sinais? Você deseja realmente seguir no caminho de Cristo? Ah, irmão, eu quero. Então, Deus te encherá do Espírito, mas também perseguições e lutas virão. Você e eu, será que estamos prontos para isso? Queremos ser cheios, mas estamos prontos para os problemas que virão? Estamos dispostos a abrir mão do conforto que temos, dos bens que temos, das coisas que temos para servir a Deus? Ou ainda estamos muito apegados àquilo que nós temos? Se estivermos ainda apegados com o que nós temos, o Espírito Santo é retraído. Ele não pode encher alguém que é apegado a outra coisa. Ou nós somos apegados a Deus, ou nós somos apegados ao mundo. Então, a palavra desta exortação, a qual o capítulo 13, versículo 22, ele diz, é: confie e olhe para Cristo. Não traga outras coisas para você seguir, para você confiar, que não seja Cristo. Confie nele, esteja com ele, siga a Cristo. E isso basta. Ele quer nos salvar, quer nos purificar, quer nos encher, mas devemos confiar nele e seguir a ele. Cuidado para não se desviar. É muito mais fácil se desviar. Quantos ao longo da história foram desviados? O próprio Jesus disse que são poucos que encontram e poucos que entram na porta estreita. Então, muito cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você aprende, cuidado com o que você pratica, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Porque ao invés de se edificar, você pode se destruir. Ao invés de crescer, você vai diminuir. E o grande problema é chegar naquele dia e ter uma enorme surpresa. Ao invés do meu nome, do seu nome estar escrito no livro da vida, ele não está. Então tudo aquilo que você viveu não valeu a pena. Chegar naquele dia e ver que tudo aquilo que de alguma forma eu lutei, de alguma forma eu abandonei, não serviu de nada. Porque eu fui uma pessoa desviada. Então cuidado com pequenas coisas que entram na nossa vida. Nós às vezes não ligamos, achamos, não, isso não tem problema, não, isso não tem nada a ver. São pequenas coisas que tiram o foco. São pequenas coisas que roubam a nossa atenção. O próprio livro de Cantares vai dizer que são as raposinhas que entram no jardim e devoram. Cuidado com as raposinhas na sua vida. Cuidado com as coisas pequenas na sua vida. Elas, mais cedo ou mais tarde, irão te destruir. Vamos orar. Ó amado Senhor, eterno e poderoso Deus. Senhor, nós somos fracos. Nós somos debilitados, Senhor, e precisamos da Tua ajuda para permanecer firme no Teu caminho. Vem sobre nós, Pai. Nos ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos a colocar o Senhor acima de todas as coisas, do que a nossa família, do que os bens, do que qualquer coisa que nós possuímos,
que o Senhor esteja em primeiro lugar. Pai, que possamos focar nas coisas do Senhor e não nos desviar, Senhor. Nem para coisas que parecem que dão certo, mas focar naquilo que realmente importa, que é o Evangelho de Cristo. São as palavras de Cristo. Há muitas vozes por aí, Senhor. Há muitas doutrinas que ecoam por aí, muitas falácias que pregam coisas que as pessoas querem ouvir, onde as pessoas saem às vezes de um culto, de uma reunião, contentes consigo mesmas, mas entra a segunda, terça, quarta, estão de volta na lama do pecado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde. Guarde nossos olhos. Guarde, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos ser servos teus. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti e a viver, Senhor, atentos e diligentes no Teu caminho. Não preguiçosos, não negligentes, não pessoas desleixadas, Senhor, mas pessoas focadas em Ti. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém.